Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho do RISAG, um fundo de crédito aqui do setor agro, um fundo que caiu bastante, está praticamente ali perto das suas mínimas históricas. A mínima histórica dele foi 9,30, ele está custando 9,33 e eu vou conversar aqui com vocês alguns motivos que podem ter levado a cotação tão para baixo, se preocupa ou não. Bom, sem mais enrolação, começando o vídeo, então o objetivo do foco aqui ele investe em ativos nas cadeias produtivas agroindustriais, com foco em originação própria, vou explicar o que é isso bem legal, e tem aqui uma análise criteriosa de risco de crédito, eles fazem aqui o acompanhamento dos ativos. Resumindo, eles vão investir em CRAs, ok? Basicamente é isso. Taxa de administração 1,15 ao ano e tem aqui uma taxa de performance de 10% acima do CDI, um pouco caro, mas em linha com o que os fundos agro vêm cobrando. Quem sabe no futuro essas taxas diminuam. Bom, então o fundo aqui está pagando no dividend yield anualizado 16,13%. Ele tem aqui uma carteira que é CDI mais 5,30, o spread médio, então aqui uma carteira bem atrativa do ponto de vista de yield. Ele investe aqui em ativos que ele tem originação própria. Isso é muito bom porque ele consegue ter mais spread, mais taxas, ele consegue aqui diminuir os custos de originação, além de conhecer melhor a operação, e isso gera um spread médio, uma taxa mais atrativa. Ele pagou aqui 0,12 centavos por cota no último rendimento, lembrando que é um fundo, como eu disse, base 10. Valor patrimonial da cota 9,70 e, como eu disse, está cotado ali a 9,33. Então, bastante desconto. Liquidez muito boa, mais de 2 milhões. E o prazo médio da carteira, a gente pode observar aqui que não é tão curto. Geralmente as operações CDI são um pouquinho mais curtas, quase aqui 4 anos. E aqui, talvez um dos motivos da queda da cotação. Vou explicar o porquê. Ele tem 88% do patrimônio alocado nesse momento. O restante está em caixa. Bom, antes de eu entrar aqui nos detalhes de por que a cotação caiu, a gente tem que entender em quais setores o fundo está exposto e se algum desses setores está trazendo risco e se isso pode afetar a cotação ou trazer ali no cenário mais extremo preocupação para o fundo. Então, basicamente, ele investe aqui em commodities agrícolas, né, e em ativos que investem em commodities agrícolas, que são elas soja, algodão e milho. Então, soja. Resumidamente, ali, o sul continua sofrendo um pouquinho pela seca e em fevereiro tiveram algumas chuvas irregulares de baixo volume que podem aqui dar uma ajudada a normalizar a safra. Então, uma notícia boa. E a estimativa do Brasil para esse ano continua com uma estimativa recorde, mais aqui de 153 milhões de toneladas. Lembrando que a soja vai ser favorecida pela crise na safra dos Estados Unidos e da Argentina. Então, essa parte aqui está muito tranquila, lembrando que o fundo tem uma exposição grande em soja. Algodão, por outro lado, preocupa um pouco mais. O mês de fevereiro continua com fraco consumo global e aqui a safra do Brasil vai sofrer um pouquinho a sua produção, mas ainda assim tende a ser produção recorde. E aí a preocupação passa para o outro lado, a gente ter uma oferta muito grande, com uma produção recorde e uma demanda baixa, e é isso jogar o preço mais para baixo ainda. Então, essa parte aqui a gente tem que acompanhar com mais cautela. O milho aqui, ele teve aqui um pouquinho de sofrimento na questão da safrinha, porque atrasou a colheita da soja, mas continua tudo tranquilo. Então, basicamente, hoje a gente tem que olhar com mais cuidado para o algodão. Eu vou entrar aqui agora mais diretamente nos motivos da cotação estar sofrendo, mas se você estiver gostando do conteúdo, eu peço o like. Beleza, pessoal? Estou postando 2 vídeos por dia para não perder nada. Se inscreve no canal, pede vídeos, eu dou prioridade, beleza? Então aqui ele distribuiu 12 centavos por cota, que dá um yield de 1,25. Pagou bem, mas o mercado estava esperando que ele pagasse um pouquinho mais. Talvez 0,13, quem sabe 0,14. Então esse foi um dos motivos já da gente observar a queda na cotação. Isso aconteceu porque o gestor ele vai explicar aqui para a gente nas perspectivas. Só antes disso, o fundo aqui ele tem mais de 50% em soja. Como eu disse para vocês, soja é a parte que está mais tranquila nesse momento. Então isso é bom. Por outro lado, a segunda maior exposição dele é em algodão, 12,2%. Então aqui é a parte que a gente tem que tomar mais cautela, tem que acompanhar mais de perto. Lembrando que as garantias, alienação fiduciária de terras mais aval, a maior parte, e tem um pouquinho de alienação fiduciária de grãos mais aval. Então aqui são as garantias. Vamos aqui às perspectivas do gestor. Então ele vai comentar o seguinte, que com os juros altos
E aí a gente vê como os juros altos estão aqui prejudicando os investimentos nas mais diversas áreas, setores, fundos imobiliários, e a gente tem que ficar atento com o novo arcabouço fiscal que deve ser apresentado nos próximos dias. Ele informa o quê? Que muitos empresários do setor agropecuário optaram por retrair investimentos e diminuir o endividamento de suas companhias. Então, com isso, ficou limitada a originação de novas operações com bom perfil de risco e retornos adequados. Então, ele está aqui com uma dificuldade de alocar. Ele não está encontrando uma operação com um bom risco-retorno. Ele vai trazer para a gente um pipeline, fiquem tranquilos, mas é isso aqui o que ele está justificando a demora. Então, ele fala aqui que o risco relativo a operações se acentua, operações mais longas, se acentua conforme o cenário para o crédito se deteriora. Isso aqui é uma questão até lógica, pessoal. Se você tem um CRA que ele vai ser pago em 6 meses, esse devedor tem que te pagar 6 parcelas. Em um período curto, o seu dinheiro já voltou para o seu bolso com os juros. Se você faz uma operação de 10 anos, você não sabe como esse produtor, esse empresário vai estar daqui 2, 3, 4 anos. Então o risco aumenta e você tem que cobrar mais taxas. Só que às vezes é a taxa maior que vai fazer o empreendedor quebrar. Então tem sempre essa questão ali da gestão, ponderar o tempo do investimento, a taxa, compensa, não compensa. É delicado, você realmente tem que entender do setor para conseguir originar uma boa operação. A RISA é muito boa, mas ela vem aqui sofrendo porque o cenário macro está desafiador. Então, diante disso, a gestão optou por não avançar com algumas operações que estavam em fase de estruturação e realizar um movimento em direção a operações mais curtas, com garantias mais robustas e avaliação de crédito mais confortável. Esse movimento da gestão, eu concordo, acho uma boa para esse cenário que a gente está vivendo. E ele traz aqui que tem 3 operações do pipeline em status de estruturação que devem ser liquidadas até o final de março, a fim de finalizar a alocação dos recursos captados no follow-on. Então, finalmente aqui ele vai alocar os últimos 12%, que deve fazer ali o fundo gerar um pouquinho mais, 0,13, quem sabe 0,14. Lembrando também que o rendimento de fevereiro foi impactado porque a gente teve menos dias úteis. E aí o rendimento do CDI, que é a maior parte do fundo, que a maior parte não, 100% do fundo é alocado em CDI, rendeu um pouco menos. Então, para março, a expectativa é um pouco melhor e quem sabe a cota reaja. E eu vou mostrar aqui para vocês o pipeline. Lembrando aqui que ele coloca os ativos e uma das críticas que esse fundo sofria era pela concentração. A gente pode ver que ele tem aqui 25 operações, mas a gente consegue ver aqui os devedores. Então, a gente vê muitos devedores iguais. Você tem séries diferentes, tá, de CRAs, mas você vê o mesmo devedor. Então, a Tafona, e depois aqui KPS. Então, assim, ele precisava diversificar um pouco mais. Essa última emissão já ajudou, já melhorou, era mais concentrado. Quem sabe daqui mais uma ou duas vai ficar melhor ainda. Lembrando, ó, ele tem algumas operações aqui bem high yields, ó, CDI mais 16. Então, que você tem um risco, mas, por outro lado, é bem pequenininho no PL. Por outro lado, você tem aqui ó, um CDI mais 3, então uma operação bem mais high grade, e aí ela um pouco maior o PL, acho que a terceira maior. Então, é interessante analisar. Aqui a gente tem o pipeline de ativos em estruturação, ele não trouxe mais detalhes, então a gente só tem aqui o setor, mas está de uma forma bem genérica. A gente tem o volume, então ele tem 90 milhões aqui em pipeline, mas ele não coloca empresa, segmento, enfim, mais nada. Realmente a gente vai ter que aguardar para no mês que vem ver quais foram as alocações que ele fez, quais as taxas e projetar o rendimento futuro. Para quem quiser saber um pouquinho mais dos devedores, eles colocam aqui um pouquinho da descrição de cada empresa. São empresas robustas, claro, tem aqui alguns desafios, alguns riscos, mas basicamente é isso. O fundo segue normal, a cotação está caindo, acredito muito, pela lentidão na alocação, mas que está explicada pela gestão que está buscando ali um melhor risco-retorno. E também eu acredito que o mercado esperava que esse fundo já tivesse 100% alocado e pagasse um pouquinho mais. Pagou bem, mas pagou menos que o mercado esperava e a cotação sofreu. Também tem a questão do algodão, que a gente tem que seguir de olho. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então deixem o like. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no primeiro comentário fixado. A gente está criando ali um ambiente bem legal para todo mundo se ajudar. Vou deixar 2 links aqui dos próximos vídeos para vocês, do Risac, também é um fundo da Risa, bem interessante, e de um outro fundo agro. Beleza, pessoal? Valeu!